Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Estamos hoje aqui para dar continuidade na nossa leitura bíblica. Hoje é o 122º dia da nossa leitura, dia 3 de junho, quarta-feira. Meu nome é Reginaldo, uma alegria, um prazer estar aqui. Hoje nós vamos ler 2 Samuel, capítulos 3 e 4. Vamos ler João, capítulo 14. E o Salmo 89, versículos 14 a 26. Oremos, Senhor Deus Todo-Poderoso, grande é o teu nome, Senhor. Obrigado por esta manhã de vida, por este dia. Obrigado, Senhor, porque o teu nome é santo. Obrigado pela tua palavra que nos renova, que nos vivifica, que fala profundamente aos nossos corações. Ó Deus, que o Senhor esteja falando conosco, Pai, através dessa leitura. Ó Deus, e que o teu nome seja glorificado, Pai, e que a tua palavra possa produzir transformação, frutos de alegria, frutos, ó Deus, de arrependimento, frutos, ó Deus, de vitória em nossas vidas, para que a tua vontade se estabeleça em nós, em todas as áreas de nossas vidas e em todos os lugares, em todos os desafios que formos enfrentar. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, 2 Samuel, capítulo 3. O capítulo 3 de 2 Samuel é um dos textos mais importantes para compreender a transição do reino de Saul para o reino de Davi. Então, ele combina política, alianças, vingança de sangue, questões de legitimidade real e a providência divina atuando por trás dos acontecimentos humanos. Vamos iniciar a leitura, versículo 1. Estamos aqui em 2 Samuel 3, versículo 1. A guerra entre as famílias de Saul e Davi durou muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto que a família de Saul se enfraquecia. Qual é o contexto? Após a morte de Saul, lá em 2 Samuel, capítulo 1, o reino ficou dividido. Então Davi reina sobre Judá em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, reina sobre as demais tribos, sob a tutela militar de Abner. E o capítulo 3, ele descreve o enfraquecimento gradual da casa de Saul e o fortalecimento da casa de Davi. Versículo 2. Estes foram os filhos de Davi nascidos em Hebrom. O seu filho mais velho era Amnon, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo, Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maacá, filho de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. E o sexto, Itreão, de sua mulher Eglá. Estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. Enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner foi se tornando poderoso na família de Saul. Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Certa vez, Isbosete perguntou a Abner: por que você se deitou com a concubina de meu pai? E aí, a questão não era sexual. No antigo Oriente Próximo, tomar uma concubina do rei morto era reivindicar seu trono. Portanto, Isbosete ele está acusando Abner de traição política. Versículo 8. Abner ficou furioso com a pergunta de Isbosete e exclamou: por acaso eu sou um cão a serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de Saul, seu pai, e aos parentes e amigos dele, e não deixei que você caísse nas mãos de Davi. E agora você me acusa de um delito envolvendo esta mulher. Que Deus me castigue com todo rigor se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento: tirar o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, de Dan a Berseba. Isbosete não respondeu nada a Abner, pois tinha medo dele. Então Abner enviou mensageiros a Davi com esta proposta: a quem pertence essa terra? Faz um acordo comigo, e eu te ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel. Está bem, disse Davi, farei um acordo com você, mas com uma condição:
não compareça à minha presença sem trazer-me Mical, filha de Saul, quando você vier me ver. E Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, exigindo: entregue-me minha mulher Mical, com quem me casei pelo preço de 100 prepúcios de filisteus. Diante disso, Isbosete mandou que a tirassem do seu marido, Paltiel, filho de Laís. Mas Paltiel foi atrás dela e a seguiu chorando até Baurim. Então Abner ordenou-lhe que voltasse para casa e ele voltou. Então olha a situação de Mical. Em 1 Samuel 18, Mical ela foi dada legitimamente em casamento a Davi por Saul. Portanto, perante a lei e os costumes israelitas, Davi era o marido legítimo dela. Mais tarde, Saul retirou Mical de Davi e a entregou a outro homem, chamado Paltiel, também chamado Palti, em 1 Samuel 25:44. O problema é que Saul provavelmente não tinha autoridade moral ou legal para anular esse casamento, simplesmente porque Davi havia fugido. Paltiel perde uma mulher que amava, Mical é tratada como peça de negociação política e Davi fortalece a sua legitimidade real. Todos sofrem os efeitos das decisões pecaminosas de Saul anos antes. Versículo 17. Nesse meio tempo, Abner enviou esta mensagem às autoridades de Israel: já faz algum tempo que vocês querem Davi como rei. Agora é o momento de agir, porque o Senhor prometeu a Davi: por meio de Davi, meu servo, livrarei Israel do poder dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner também falou pessoalmente com os benjamitas. Depois foi a Hebrom dizer a Davi tudo o que Israel e a tribo de Benjamim haviam aprovado. Versículo 20. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, apresentou-se a Davi em Hebrom, este ofereceu um banquete para ele e para os homens que o acompanhavam. Disse então Abner a Davi: deixa que eu me vá e reúna todo Israel, meu senhor, para que façam um acordo contigo, ó rei, e reine sobre tudo o que desejares. Davi o deixou ir e ele se foi em paz. Naquele momento, os soldados de Davi e Joabe voltavam de um ataque, trazendo muitos bens. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque Davi o tinha deixado partir. Quando Joabe chegou com todo o seu exército, contaram-lhe que Abner, filho de Ner, se apresentara ao rei, que o tinha deixado ir em paz. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse: que foi que fizeste? Abner veio à tua presença e o deixaste ir? Conheces Abner, filho de Ner. Ele veio para enganá-lo, observar teus movimentos e descobrir tudo o que estás fazendo. Saindo da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, e eles o trouxeram de volta, desde a cisterna de Sirá, mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner retornou a Hebrom, Joabe o chamou à parte, na porta da cidade, sob o pretexto de falar-lhe em particular, e ali mesmo o feriu no estômago. E Abner morreu por ter derramado o sangue de Asael, irmão de Joabe. Mais tarde, quando Davi soube o que tinha acontecido, disse: eu e o meu reino perante o Senhor somos para sempre inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Caia a responsabilidade pela morte dele sobre a cabeça de Joabe e de toda a sua família. Jamais falte entre os seus descendentes quem sofra fluxo ou lepra, quem use muletas, quem morra pela espada ou quem passe fome. Assim Joabe e seu irmão Abissai mataram Abner, porque ele havia matado Asael, irmão deles, na batalha de Gibeon. Então Davi disse a Joabe e a todo o exército que o acompanhavam: rasguem suas vestes, vistam roupas de luto e vão chorando à frente de Abner. E o rei Davi seguiu atrás da maca que levava o corpo. Enterraram-no em Hebrom, e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo de Abner, como também todo o povo. E aí,
Existe o conceito hebraico de vingador do sangue. Na cultura israelita existia o vingador do sangue. Um parente próximo podia buscar justiça pela morte de um familiar. Mas a própria lei estabelecia limites. Por exemplo, em Números 35, há distinção entre homicídio intencional, morte acidental e legítima defesa. Então, nem toda morte autorizava vingança. Joabe, nesse caso, ele age como se Abner fosse um assassino comum, quando o caso era muito mais complexo. Um dos temas centrais de 1ª e 2ª Samuel é que Davi repetidamente se recusa a tomar vingança por conta própria. Davi não mata Saul quando tem oportunidade, lá em 1 Samuel 24. Ele não mata Saul novamente em 1 Samuel 26. Ele lamenta a morte de Saul em 2 Samuel 1. Ele lamenta a morte de Abner em 2 Samuel 3. E Joabe faz exatamente o contrário. Então, o capítulo coloca diante do leitor dois caminhos: o caminho da vingança, representado por Joabe, e o caminho da justiça submetida a Deus, representado por Davi. E qual o resultado disso? A vingança de Joabe produz mais morte e instabilidade, enquanto que a postura de Davi preserva a possibilidade de paz e unificação do reino. Versículo 33. Então o rei cantou este lamento por Abner. Por que morreu Abner, como morrem os insensatos? Suas mãos não estavam algemadas, nem seus pés acorrentados. Você caiu como quem cai perante homens perversos, e todo o povo chorou ainda mais por ele. Depois, quando o povo insistiu com Davi que comesse alguma coisa enquanto ainda era dia, Davi fez este juramento: Deus me castigue com todo rigor caso eu prove pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. Verso 36. Todo o povo ouviu isso e aprovou. De fato, tudo o que o rei fazia, o povo aprovava. Assim, naquele dia, todo o povo e todo Israel reconheceram que o rei não tivera participação no assassinato de Abner, filho de Ner. Então o rei disse aos seus conselheiros: Não percebem que hoje caiu em Israel um líder, um grande homem? Embora rei ungido, ainda sou fraco, e esses filhos de Zeruia são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua ao malfeitor de acordo com as suas más obras. Vamos passar agora para o capítulo 4. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem, e todo Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saul tinha a seu serviço 2 líderes de grupos de ataque. Um deles chamava-se Baaná e o outro Recabe, ambos filhos de Rimom, de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote era considerada parte de Benjamim. O povo de Beerote fugiu para Gitaim e até hoje vive ali como estrangeiro. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ele o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Aconteceu então que Recabe e Baaná, filhos de Rimom, de Beerote, foram à casa de Isbosete na hora mais quente do dia, na hora do seu descanso do meio-dia. Os dois entraram na casa como se fossem buscar trigo, transpassaram-lhe o estômago e depois fugiram. Então aí um comentário: os autores desse crime são 2 irmãos, Baaná e Recabe. Eles eram capitães militares da própria casa de Saul. Então a traição vem de dentro. Esse detalhe é importante porque mostra um padrão recorrente que está aqui em Samuel, no livro de Samuel. Os maiores perigos ao reino frequentemente surgem internamente na perspectiva do reinado de Saul. Versículo 7. Eles haviam entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em seu quarto. Depois de o transpassarem e o matarem, cortaram-lhe a cabeça, e levando-a consigo, viajaram toda a noite pela rota de Arabá. Levaram a cabeça de Isbosete a Davi, em Hebrom,
e disseram-lhe: Aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei e senhor, de Saul e de sua descendência. E aí, qual que era a intenção deles com essa atitude? A intenção deles era obter benefícios políticos. Os assassinos podem ter presumido: se Deus quer Davi no trono, qualquer meio usado para alcançar esse fim é aceitável. Mas vamos ao versículo 9. Davi respondeu a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, de Beerote: Juro pelo nome do Senhor, que me tem livrado de todas as aflições. Quando o homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziclag, como recompensa pela notícia que trouxe. Muito mais agora que homens ímpios mataram o inocente em sua própria casa e em sua própria cama. Vou castigá-los e eliminá-los da face da terra, porque vocês fizeram correr o sangue dele. Então Davi ordenou a seus soldados, e eles o mataram, e cortaram as mãos e os pés deles, e penduraram os corpos junto ao açude de Hebrom. Mas sepultaram a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner, em Hebrom. Vamos passar agora à leitura do capítulo 14 do livro de João, Evangelho de Jesus Cristo segundo João. João 14 ele está situado na noite da última ceia, poucas horas antes da prisão de Jesus. Versículo 1. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. E aí um comentário: a fé em Deus e a fé em Jesus retiram a perturbação do coração. Quando você deposita em Deus a sua fé, o seu coração automaticamente vai deixando de estar perturbado. Quando o coração está perturbado, a salvação não vem de controlar as circunstâncias, mas de direcionar a confiança para Deus. Versículo 2: Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, e vou preparar-lhes lugar. Então Jesus ele diz que vai preparar um lugar. Ele não descreve a arquitetura desse lugar, o tamanho, a aparência. Em vez disso, o Senhor enfatiza o relacionamento e a comunhão. A ênfase está em: você pertence à família e há um lugar reservado para você. Um lugar preparado especialmente para vocês. Que lugar é esse? Esse lugar é na eterna e gloriosa presença de Deus. Um lugar onde não há dor, onde não há sofrimento, um lugar de alegria e de paz que o Senhor tem preparado para nós. Versículo 3. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, a expressão eu sou, essa expressão ela é significativa em João, pois ecoa a revelação divina que está lá em Êxodo 3,14, quando Deus se revela a Moisés e diz: Eu sou o que sou. No Evangelho de João, Jesus usa repetidamente eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, não há outro caminho paralelo para o Pai. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 7. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai?
Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Santo é o nome do Senhor. Então, tem um texto interessante lá em Isaías 45 que diz: olhai para mim e sede salvos. E aqui em João 14, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em outro texto, lá em Atos 4, fala assim: não há outro nome pelo qual sejamos salvos. Então, todas essas passagens apontam para a mesma realidade. A salvação vem de Deus e Deus a revelou em Cristo Jesus. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Então, lá em Atos 4:12, podemos ver como a pregação apostólica daquilo que Jesus ensinou aqui em João 14:6, Jesus afirmou o seu único caminho e Pedro proclama essa verdade depois da ressurreição. Glória a Deus por isso. Versículo 11. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Não foi eu que disse, foi o Senhor Jesus quem disse. Está registrado aqui, no Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 14. Versículo 15 agora. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. O cristianismo, ele é a única religião do mundo onde não há filhos órfãos, no sentido espiritual. Entenda o que estou falando. Deus não gera filhos abandonados. Quando Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo está conosco todos os dias. O Senhor não nos abandonou. O Consolador, que é o Espírito Santo, está conosco. Está com a igreja do Senhor. Por isso, nada conseguiu parar a igreja do Senhor. E nada conseguiu nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nem vai conseguir. Versículo 19. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Olha que promessa linda. Versículo 20. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Então, o capítulo inteiro enfatiza a comunhão da Trindade com o crente. Por isso, o cristão não é órfão. Ele é habitado pela presença de Deus, através do Espírito Santo. Versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, o Espírito Santo ele é quem nos lembra das coisas que Jesus disse. Versículo 27. Deixo-lhes a paz,
a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não perturbem os seus corações, nem tenham medo. Então, o Senhor Jesus, Ele te deu paz. Não é a paz do mundo, não é a paz que depende das circunstâncias. É uma paz que independe de circunstâncias. É a paz que vem do Senhor. Isso eu lhes disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos-nos daqui. Glória a Deus, que texto lindo, que texto maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 89. Leremos do versículo 14 ao 26. Esse trecho ele está no coração do Salmo 89, é um salmo de Etam. Esse trecho do salmo começa exaltando a fidelidade de Deus à aliança davídica. Vamos ler a partir do versículo 14. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono, o amor e a fidelidade vão à tua frente. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença, sem cessar, exultam no teu nome e alegram-se na tua retidão. Pois tu és a nossa glória e a nossa força, e pelo teu favor exaltas a nossa força. Sim, Senhor, tu és o nosso escudo, o Santo de Israel, tu és o nosso Rei. Numa visão falaste um dia, e aos teus fiéis disseste: cobri de forças um guerreiro, exaltei um homem escolhido dentre o povo. Encontrei o meu servo Davi, ungi-o com o meu óleo sagrado. A minha mão o susterá, e o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. A sua mão dominará até o mar, e a sua mão direita até os rios. Ele me dirá: tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Então, vamos encerrar aqui no versículo 26. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia, que a palavra de Deus vivifique o seu coração, que sua mente seja renovada em Cristo e que Deus te dê um dia de vitória, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.